Muito bem, gente. Muito bem, galera do Enem 365. Estamos aqui em uma edição ordinária ou extraordinária, não sei mais, mas a gente está trazendo atualizações sobre o Enem. Estão aqui comigo, aqui do meu lado está o professor que já foi escolhido mais peludo do Hemisfério Sul pela ONU, Giba Allende, né? E aqui abaixo está ele, professor um destaque, um professor diferenciado, fez curso de modelo Gilson Stein, professor Vasco. Eu tenho certificado de manequim e modelo. E galera, não é fake news, não é fake. Não é fake news. Mas, moçada, sem delongas, a gente vai falar sobre o Enem. Vamos nessa. Olha só, gente, então nós estamos trazendo as novidades dessa semana. Hoje é dia... Quanto que dia é hoje? Dia 7 de maio. Não esqueçam, moçada, na semana que vem, dia 11, começam as inscrições para o Enem 2020. Dia 11 até 22 de maio são as inscrições, tá? Então não perde isso, é tudo pela internet, tranquilo, vai lá, faz tua inscrição. Não perde essa data e a gente não vem discutir essa data, a gente vem trazer o seguinte: o que nós temos hoje? Gurizada, a gente fez um vídeo esses dias, talvez vocês tenham assistido, falando que o Enem possivelmente vai ser prorrogado. Olha só, hoje, dia 7 de maio, a gente tem a seguinte ideia: as inscrições de 11 a 22 de maio, e lá no dia... em novembro, né? No dia 1º e depois no dia 8 de novembro, a prova impressa do Enem, para depois no dia 22 e 29 ser a prova digital. Essa é a data que a gente tem hoje, porque na semana passada a Justiça Federal derrubou aquela liminar que adiava, que empurrava para adiante a prova do Enem. Então, pelas informações que a gente tem hoje, mantém-se aquele calendário original que o Weintraub, né, o ministro, queria, né? E o Weintraub, inclusive, eu vou colocar aqui na tela, gente, ó, ele lançou isso na semana passada. Cancelar o Enem será mais um tijolo na muralha do autoritarismo em construção. Sem expectativas, 5 milhões de jovens perdem um ano sem emprego, faculdade e presos em casa. Ganho uni e monopolistas. Vai ter Enem. Comentários? Nunca se disse que não teria Enem. Justamente nós queremos um Enem, e todo mundo envolvido quer um Enem que seja um Enem justo para aquelas pessoas que tiveram um calendário letivo como em todos os outros anos. Até porque em algumas provas nós podemos ter, por exemplo, em algumas universidades, o aproveitamento de 2 ou 3 anos anteriores. E se a gente for analisar, os desse ano não estão tendo as mesmas condições, né, o princípio da isonomia, de que alunos que tiveram anos letivos sem grande estresse ou sem uma pandemia, né, como nós estamos tendo. Nunca se discutiu cancelar o Enem. Essa é mais uma das fake news, né? A ideia de protelar, de levar adiante, né? O Weintraub ele ainda colocou o dado do Enem do ano passado aqui nesse outro tweet, que ele disse, não é para cancelar, porque na verdade ele diz que a maioria que fazem o Enem já terminou o ensino médio. Enem 2019, mais de 5 milhões de inscritos, 58,7% já tinham concluído os estudos e 28% estavam terminando o ensino médio, 28%. Cara, só que tu não pode simplesmente, mesmo que isso fosse real, é um dado real, na verdade, mas mesmo que fosse 28% só que estão concluindo o ensino médio, tu não pode deixar 28% à deriva. Então, eu acho até que é pior, né? Se a gente pensar agora que 30%, vamos arredondar esse 28% para 30% das pessoas que vão fazer o Enem não estarão em pé de igualdade com os outros que vão fazer, porque os outros já têm o ensino médio completo, já viram todos os conteúdos e 30% não terão visto por causa da pandemia.
Exato. Eu até vou dizer para vocês que eu só concordo com o ministro quando ele diz vai ter Enem. De resto, não concordo mais nada. O Enem, ele tem que sair, isso é verdade, mas se ele sair com a mesma previsão de data do ano passado, início de novembro, a gente tem um problema seríssimo aí, que é a questão toda dos alunos que estão em situação de pandemia, né? Os alunos que estão sob efeito da situação de pandemia, eles são descartados numa concorrência com os alunos que já finalizaram o ensino médio. Então, na verdade, como o Giba falou, está ferindo a isonomia. Esses alunos, eles não estão em pé de igualdade, eles não são iguais em relação aos outros numa questão de concorrência, né? E é por isso que nós teríamos uma outra questão, que o Enem, ele nasce para ser o Exame Nacional do Ensino Médio. E o que ele está examinando no final do ensino médio se ele não estará sendo realizado no final do ensino médio? É mais uma justificativa, já que esse ano ele vai durar mais do que os 12 meses, provavelmente, de um ano normal, que o Enem seja colocado um pouquinho mais para frente, né? Exato. Mas eu ia dizer para vocês antes justamente isso. Nós temos duas atitudes, duas ações sendo feitas no sentido de protelar, de levar o Enem para uma data adiante. Tá? Nós estamos gravando hoje no dia 7, o vídeo está saindo no dia 8, que é na sexta-feira, junto com o movimento da UBS, a União Brasileira do Ensino dos Estudantes Secundaristas, e a UNE, a União Nacional de Estudantes, que ela é mais para o ensino superior. Tá? E eles estão lançando uma campanha pelo adiamento do Enem. Mas entendam, gente, é diferente do que o ministro Weintraub está falando. Não é suspender, não é cancelar o Enem, é adiar. Adiar é deixar para depois. Ninguém está falando, que nem em alguns tweets o ministro sugeriu, que fizesse, de repente, só em abril, maio do outro ano. Não. Pode ser em dezembro, de repente, no mais tardar janeiro de 2021, para não deixar realmente esses milhões de alunos esperando para entrar na universidade e eles entrarem na universidade no ano de 2021. E tem um agravante aqui. As universidades estão paradas agora. O calendário das universidades vai atrasar também. Cara, tem isso ainda. Então, a UNE e a UBS estão fazendo um movimento, inclusive hoje, sexta-feira, quando vocês estão vendo o vídeo, está sendo lançado aí a hashtag, né, que a galera está fazendo, Adia Enem. Adia Enem. Não é cancela, não é extingue, não é mata o Enem. É deixa para daqui a pouco mais. Enquanto isso, também está aqui na tela para vocês, os deputados estão pedindo urgência para votação de um projeto que adia o Enem. Então, está dentro do Congresso Nacional um projeto de lei para submeter a prova do Enem ao calendário escolar dentro dessa lógica da pandemia, que seria o mais adequado, eu acho. Bussunda. Né? Exato. Bussunda, tu frisou bem, era uma coisa que eu já estava estufando o peito aqui para falar. Quando tu falou fazer a prova até em janeiro, né? Alguém pode estar até pensando assim, mas o vestibular lá em janeiro é complicado, vai ser empurrado muito para frente. Não, isso para nós já era muito comum aqui no Sul, né? Vestibular em janeiro. O próprio calendário das universidades, ele não vai ter cancelamento de semestre, né? Isso é impossível, segundo o que os reitores estão falando, né? Então, provavelmente vai haver as datas de finalização do primeiro semestre de 2020 vai ser empurrado. Automaticamente, a data que finaliza o segundo semestre de 2020 vai ser lá em 2021. E a data de começo do primeiro semestre de 2021, vamos chutar aqui, ela vai ficar lá para início, a primeira quinzena de abril. Então, não tem problema nenhum o Enem sem janeiro, porque vai haver prazo tranquilo para aplicação de provas, correção de redações, lançamento de resultados, classificação, seleção e recursos, né? E complementando também o que tu falou, eu vi essa semana que até no Senado
já tem pressão. Teve um senador, não me lembro de que partido que era, teve um senador que já fez uma menção de convocar o ministro da Educação a prestar lá um esclarecimento do porquê que não está havendo uma prorrogação na data. Mas vale frisar, prorrogação. Prorrogação. Porque, na verdade, o ano calendário é uma coisa e o ano letivo é outra. Em tantas ocasiões, em vários estados, nós temos, por exemplo, greves, e as greves acabam protelando, postergando o encerramento dos anos letivos. Então, isso, na verdade, seria o Ministério da Educação seguir o que está acontecendo com a educação do país e não tentar ir na contramão dessa educação que luta a cada dia para se adaptar a essa nova condição, né? Eu ia perguntar antes, mas agora eu vou deixar minha pergunta para daqui a pouco. Quero fazer uma colocação antes. Eu ia perguntar se vocês acreditam que o Enem vai acontecer mesmo em novembro. Mas eu queria falar antes disso, já que o Giba puxou o assunto, a gente está tendo uma grande disputa política, né, moçada? A gente não está aqui nem se posicionando a favor ou contra o governo, a gente está tentando analisar essa disputa e a gente sabe que, por exemplo, existe toda uma movimentação que, principalmente dos setores de oposição ao Poder Executivo Federal, dizendo fica em casa, enquanto que o Executivo Federal está dizendo hashtag não fica em casa. E o Weintraub está fazendo coro ao presidente para dizer não fique em casa, não tem porquê, não vamos cancelar nada, não vamos adiar nada, não vamos suspender nada, segue a vida normal, sendo que a vida não está normal. E tem uma questão, guris, eles sabem disso. O INEP e o MEC sabem disso. No fundo, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, acredito eu, que era a pergunta que eu ia falar para os guris, mas eu já me antecipo dando a minha versão. Eu acredito que o Enem não vai acontecer em novembro. Que nas internas eles sabem. Eu tenho já essa notícia aqui, vamos lançar aqui na tela para a gurizada, ó, que, na verdade, isso é uma informação dada pelo secretário de Educação do Espírito Santo. Tá? O INEP admite possibilidade de adiar a data do Enem. Então, mas como é que esse secretário sabe? Ele diz assim, ó, o que posso dizer é que nas reuniões em que participo com outros secretários e o presidente do INEP, ele, com mais clareza, coloca essa possibilidade de flexibilizar o Enem. Nas internas, eles trabalham já com a possibilidade de dezembro ou mesmo de janeiro. E existe só, entretanto, hoje um movimento de pressão política. Vocês acham que é isso mesmo? Eu concordo, Bussunda. Eu acho que a questão toda dele manter a data, manter a data do Enem, é puramente pressão política. É para ele fazer coro ao presidente, sabe? Mas, a bem da verdade, o corpo técnico do Ministério, se tem alguém técnico lá dentro, o pessoal técnico do INEP, eles sabem que é impossível e que é um tiro no pé essa prova sendo feita em novembro. Por que eu acho que é um tiro no pé? Porque, estatisticamente, a gente vai ter uma ampla maioria sendo aprovado no SISU pessoas que já terminaram. Esse ano acaba tendo um desempenho, né, vamos supor lá, algum desempenho, algum dado que o governo, que o Ministério deve fazer avaliação, se eles forem o ano que vem avaliar, mantendo a data do Enem, eles vão perceber que esse ano teve uma reprovação, uma aprovação muitíssimo baixa da galera que sai do ensino médio. Então, eles vão sair, na verdade, com muitas falhas. Isso fica estatisticamente comprovado. Então, pensando nessa história do tiro no pé, politicamente, eles não estão se dando por conta. Tecnicamente, alguém lá deve estar se dando por conta. Tem uma outra questão também, e isso é muito relevante, porque foi usado, inclusive, num vídeo institucional de lançamento da campanha de inscrição, que o Enem precisa sair para que não seja um ano cancelado, para que uma geração não seja cancelada. Né? E hoje em dia a gente tem muito essa palavra cancelada, ela tomou uma outra proporção nas redes sociais nos últimos tempos.
mas eu acho que existe uma forma, sim, de cancelar a educação do ano de 2020, que é fazer o Enem em novembro. Acho que fazer o Enem na data prevista é cancelar a educação. A gente não pode esquecer, o Bussunda falou, são 30% de alunos concluintes do terceiro ano. Porém, são 30% que para muitas realidades é o principal grupo de alguns cursos, é o principal público de algumas universidades, é um grupo que está desde a educação infantil, escolhendo com famílias, escolhendo as escolas, para que chegasse nesse momento e tivesse um ano perfeito para a sua entrada no ensino superior. E mantendo essa intransigência da data, há sim uma possibilidade de cancelar o ano para algumas pessoas. Seria muito mais de bom tom que fosse adiado e que fosse comunicado nesse momento. Diferente do que o ministro falou, nós não somos contra o Enem, né? Nem a favor ou contra algum governo ou, né, qualquer outra ideologia. Nós somos a favor do Enem e da educação, e de um Enem que seja realmente um exame com isonomia, com tranquilidade para aquelas pessoas que estão se preparando e para todas as famílias envolvidas, né? E nós que trabalhamos com a educação, nós somos professores, a gente, acima de tudo, é a favor dos nossos alunos, né? Tanto alunos de escolas quanto os alunos de cursinhos que ficam nessa angústia. E eu queria dizer o seguinte, quero ver, para a gente fechar, só para ver se vocês vão concordar com isso. Gurizada, se inscrevam do dia 11 ao dia 22, se preparem como se fosse em novembro. Vamos seguir o que o Weintraub está falando. Quem puder, vai estudando para fazer em novembro, mas possivelmente vai ser em dezembro. Aí a gente tem um tempinho a mais para estar revisando, para estar retomando conteúdos até dezembro ou até janeiro. Acho que fechamos com isso, né, guris? Concordo plenamente. Exatamente isso. Trabalha com essa hipótese. Caso a gente ganhe, e eu acredito que sim, a gente vai ganhar, mas um período, 30 dias, 45 dias, esses 30, 45 servem para aqueles retoques finais, aquela pincelada na preparação da galera. É isso mesmo. E a questão, a gente já fez um vídeo na semana passada falando sobre a possibilidade do adiamento. Estamos fazendo um agora e vamos mantendo vocês informados o tempo todo. Se informem com canais que, de fato, estejam informando e não ajudando na desinformação. Acompanhem nas redes sociais. Não levem essa discussão para o campo da política. E sim, vamos manter o Enem no campo da educação. Perfeito. Queridos, nos sigam, se inscrevam no canal, a gente vai estar atualizando, vai estar trazendo muitas coisas relativas ao Enem para vocês, aulas, conteúdos, dicas e esses acompanhamentos aqui. Feito, Brick, gurizada, um abraço, fiquem bem, foco nos estudos.